boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Os irmãos que estão aqui hoje presentes conosco, os irmãos que estão nos acompanhando ao vivo no Facebook. Então, sintam-se todos acolhidos nessa casa de amor, nessa casa de oração, nessa casa de Jesus, na casa do Consolador Prometido. E sejam bem-vindos também os irmãos que vão acompanhar essa palestra, esse trabalho, em outros horários, porque esse nosso trabalho, ele fica disponível no canal do Consolador Prometido, né? Nosso irmão Ney, então, após o término da palestra, ele edita todo o vídeo e coloca lá no nosso canal e fica à disposição, no nosso Facebook, do Consolador Prometido, e no canal do Consolador Prometido. Então, desde já agradecemos a presença de todos. E pedimos também que compartilhem com seus amigos, com os colegas de trabalho, para divulgar esse trabalho que a gente está fazendo aqui da doutrina espírita, na Casa Espírita e na internet. Então, para a gente divulgar o máximo possível a palavra de Jesus. Então, para começarmos o trabalho da noite, eu gostaria de ler uma mensagem do livro Senhor e Mestre, de Carlos Bacelli, pelo irmão José. Vou abrir aleatoriamente aqui. Fragmentos. Enquanto não logras a perfeição, te movimentarás em meio à transitoriedade de tudo que te cerca. Conceitos se modificam, opiniões se alteram, horizontes que se ampliam, verdades fragmentárias. O tempo é relativo e a existência é fugaz. Então, com essa mensagem que nos faz pensar no nosso querido e amado Jesus, aquele que é o nosso exemplo, o nosso mestre, o nosso guia, do nosso orbe, aquele que se sacrificou e ainda se sacrifica, que trabalha por nós todos os dias. Então vamos elevar o pensamento a Ele, a Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, aos nossos mentores espirituais, anjos da guarda, e toda a espiritualidade amiga, que com certeza se encontra conosco essa noite aqui, nos amparando, nos intuindo, nos mandando energias, luzes benfazejas, para que possamos exercer as nossas atividades. Então, vamos agradecer e vamos pedir que possamos realizar esse trabalho, esse estudo, da melhor maneira possível, e que todos recebam aquilo que vieram buscar nesse momento na nossa casa, e aqueles que estiverem vendo na internet, que também recebam aquilo que precisam. O lenitivo para suas dores, para suas angústias. E também pedimos ao Pai que o nosso planeta seja amparado, que a paz seja levada a todos os corações de todos os nossos irmãos, para que possamos juntos enfrentar essa transição e adentrarmos na regeneração. Então, de imediato, vamos passar a palavra para a nossa irmã Maria Antônia, que é trabalhadora da Casa Espírita Bezerra de Menezes, né? E hoje vai nos falar sobre Jesus. Então, muito boa palestra, nossa irmã. Obrigada, Marcelo. Boa noite, então, meus queridos irmãos e irmãs. É uma satisfação estar novamente nesta casa e poder, de alguma forma, colaborar com os trabalhos aqui realizados. Eu me propus, então, a falar sobre Jesus, o que significa esse homem na história da humanidade, o que falar, o que é mais importante. Então, seleciono textos e peço licença aos irmãos para ler esses textos. Então, antes que se fizesse anunciar pelas profecias, por ser ele um espírito da mais elevada ordem, a classe dos espíritos crísticos,
que são encarregados por Deus da construção dos mundos, Jesus já era o governador do nosso planeta. Cuidou de cada detalhe para nos preparar a morada, o educandário onde poderíamos reeducar nossas almas, nos redimir de existências passadas e nos exercitar no cumprimento das leis, antes ignoradas ou desrespeitadas. Como a humanidade estava se tornando cada vez mais afastada dos objetivos traçados por Deus, optou por vir habitar entre nós, descendo do trono de sua glória para fazer-se homem. Trazia em si todo o poder da ciência e da vida, em sua hierarquia assemelhando-se a Deus. Até afirmou: eu e o Pai somos um. Conhecia todas as dores e necessidades. Foi auxiliado em sua missão por uma legião de espíritos luminares do plano espiritual, e alguns encarnaram para trabalhar com ele. Neste livro, de Divaldo Franco, Vivendo com Jesus, esclarece melhor essa parte. Sendo Jesus o Rei Solar, por ocasião do seu mergulho nos fluidos grosseiros do orbe terrestre, também se fez acolitar por anjos e por serafins, por apóstolos do bem e da misericórdia, que lhe prepararam a senda a percorrer. Havendo habitado a terra anteriormente para aplainar-lhes as estradas, ou permaneceram nos círculos de luz, contribuindo com a sua vontade soberana, quando da instalação do reino de Deus nas mentes e nos corações humanos. Alguns desses companheiros encarnaram nas regiões onde ele iria atuar. Eram homens simples, trabalhadores braçais, mas almas voltadas para o bem, os deveres familiares. Mas no instante em que ouviram o chamado, deixaram seus afazeres e o seguiram, sem nada questionar. Sentiram que o conheciam e podiam nele confiar. Um pequeno resumo da história do Natal. Quando a estrela cadente apareceu nos céus, iluminou o caminho para os reis magos que vinham do Oriente e conhecedores já das profecias sobre o nascimento do Rei dos Reis em Belém, viajaram por vários dias para honrá-lo e presenteá-lo. E quando a luz mirífica do amor divino venceu as densas camadas do planeta, envolto em sombras e em miasmas pestilentos, pela baixa vibração dos que aqui viviam, entre a ignorância e a revolta. Ao mesmo tempo que os curava, ministrava-lhe a proposta psicoterapêutico-espiritual, aconselhando-os a não mais pecar, para poderem conservar a saúde. Jamais condenava ou censurava alguém. Apoiava, incentivava a transformação moral, a confiança em Deus, o Pai, todo amor e misericórdia. Ao ser chamado de bom, corrigia: não sou bom, bom é nosso Pai que está no céu. O Deus de Moisés, que punia os pecados e os enviava ao inferno, ganhou
nas palavras de Jesus, um novo perfil, para que a humanidade aprendesse a amá-lo e depois amar o próximo, irmãos também de Jesus. As multidões, ele pregava por parábolas, mas aqueles a quem chamou para seus apóstolos, os instruía para que continuassem a missão de preparar o seu reino, que dizia não ser deste mundo. E sempre era questionado: o que precisamos fazer para ingressar no reino dos céus? Sua resposta tornou-se a Carta Magna, código de conduta moral mais desafiador para a humanidade de todos os tempos. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Pois se amardes só os que vos amam, que mérito tereis? Ele respondeu a Nicodemos que para entrar no reino dos céus era preciso nascer de novo. Ao moço rico, que devia se desfazer dos seus bens e o seguir. Contou a parábola do bom samaritano, como um exemplo de quem seria o nosso próximo. Além de amar a Deus, de amar ao próximo, o que é preciso para ser salvo? E ele contou: no final dos tempos, o rei virá em toda a sua glória, seguido dos anjos e arcanjos celestes, e há de separar as ovelhas dos bodes. E dirá a uns: benditos, vinde a mim, benditos do meu Pai, porque eu tive fome e me destes de comer. Eu estava nu e me vestistes. Eu estive enfermo e me visitastes. Eu precisei ser acolhido e me recebestes, me hospedastes. Estive preso e fostes me ver. E aos outros dirá, os que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, para as trevas exteriores, porque eu tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, estava nu e não me vestistes, precisei de abrigo e não me recebestes. E os homens, tanto os da direita quanto da esquerda, lhe responderam: quando foi, Senhor, que te vimos com fome, nu, precisando de abrigo, enfermo ou aprisionado, e te fomos ver? Em verdade vos digo, toda vez que fizerdes isso, que fizestes isso, a um dos meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizestes. E igualmente aos que estavam à sua esquerda, questionaram-lhe: quando foi, Senhor, que te vimos com fome e não te alimentamos? Te vimos nu e não te vestimos? Quando deixamos de te abrigar ou de te visitar na prisão ou no hospital? Na verdade, toda vez que deixastes de fazer qualquer dessas coisas aos meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer.
ele estabeleceu, assim, os princípios da caridade. Mas nós compreendemos que esta é a caridade material. Socorrer os irmãos em necessidade nas suas carências. Estar presente toda vez que alguém precisar. E fazer, estender as mãos generosas. No entanto, há outro tipo de caridade. Mais difícil, mais meritória. Aquela que nos pede para compreender os nossos semelhantes, para aceitá-los com as suas dificuldades, para tolerar as suas imperfeições, sem condenar, sem julgar. E sempre praticar a caridade moral, a tolerância, a benevolência, o perdão das ofensas e a misericórdia com aqueles que erram. Aqueles a quem nós consideramos adversários ou inimigos, mas lhes devemos amor. E não é uma tarefa fácil, tanto que marcou a mente e o coração de todos aqueles povos que o escutaram. E foi reconhecida como a Carta Magna, como a excelência do ensino de Jesus. E está em Mateus 5, 43, versículo 45. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Bendizei aos que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam, vos perseguem e caluniam. Porque assim faz o Pai, mandando o sol se levantar sobre justos e injustos, e faz com que a chuva desça sobre os bons e os maus. Veio então Jesus, o peregrino cantor da Galileia, e apresentou a chave da harmonia, da autorrealização de um conceito simples, numa linguagem destituída de atavios, numa lógica incomum, apresentando o amor puro e simples como a única e eficaz solução para todos os enigmas e conflitos da natureza humana. A partir de Jesus, o vencedor é aquele que supera a sua inferioridade moral, que se apequena para que os outros cresçam e se desenvolvam. O amor sempre procede do poder divino, sendo a força dinâmica encarregada de manter a harmonia em toda parte. O Pai faz chover sobre terras produtivas e estéreis, com o mesmo carinho que distende a luz solar sobre a carola das flores e o cadáver em decomposição, que ajuda o ser bom quanto o mal, jamais se cansando de amar.
e servir. Seu amor é igual para aquele que o respeita, assim como em relação àquele que o destrata. Sem privilégios para o primeiro ou ressentimento em relação ao outro. O amor é equânime e justo, simples e nobre, jamais se ensoberbecendo ou magoando-se, seja como for que se expresse. A antiga recomendação era amar apenas aqueles a quem que nos amam. Tinha um caráter doentio de retribuição, de pagamento. Não se submete ao sentimento afetuoso, porque odiar o inimigo que se perdeu o endereço de si mesmo, sendo um necessitado, alguém que está enfermo da alma. Quando se odeia, e a quem se odeia, ambos encontram-se num abismo do desequilíbrio emocional, nutrindo-se dos miasmas mentais que produzem-se em tormentosas conjunturas internas. Amar, então, em qualquer circunstância, é comportamento que enriquece e liberta. Todo aquele que ama é livre e é feliz, semeando luz e esperança onde se encontre, por onde passe, porque exterioriza ternura e a emoção elevada que a todos contagia. Ao passo que o ódio é veneno que entorpece os sentimentos e convulsiona aquele a que o carrega. Quem ama e quem perdoa, liberta-se, encontra a paz interior e a felicidade. E o caminho da felicidade é o amor que o recomenda. É a sustentação indispensável para todo e qualquer cometimento. Amar ao inimigo e fazer-lhe todo o bem que se pode constitui a nova ordem emocional, o novo roteiro para o equilíbrio, o seguro meio para a aquisição da felicidade pessoal. No que diz respeito aos inimigos, é justo ter-se em conta que ele odeia o outro, porque o não conhece, e não se permite a consciência de quando está perdendo, quanto está perdendo em bem-estar e alegria. Jesus propôs o amor aos inimigos e fazer-lhe todo o bem que esteja ao alcance, e revolucionou o pensamento de todos os tempos futuros. A semelhança, pois, do Pai, orai, amai os vossos inimigos. O recurso é este, digamos, a receita é esta. E o resultado é um bem sem limite. Jesus, quando ensinava, quando estava nos caminhos do mundo, ele foi seguido por multidões imensas de sofredores que estavam enfermos do corpo, e ele, à medida das suas possibilidades, os curava e atendia a todos com a mesma solicitude, com o mesmo amor. Não lhes cobrava nada, não lhes exigia retribuição. Apenas recomendava: vai em paz e não peques mais. Porque era necessário também que as almas beneficiadas por aquele momento, por aquela
cura, por aquele benefício do amor divino que se expandia através das mãos amorosas do Mestre Jesus, fizesse uma transformação em suas almas, melhorasse o teor dos seus pensamentos, os libertassem dos instintos animalizados e inferiores que ainda carregavam naqueles tempos. E que fosse-lhes despertado os sentimentos nobres, que passassem a pensar, a meditar, a orar, aproximando-se da bondade do Pai. Porque era necessário que aquela humanidade tivesse uma nova imagem do Pai e pudesse, assim, corresponder ao que Jesus sugeriu. Quando foi perguntado, Senhor, qual o maior de todos os mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu sentimento. E o segundo, e tão importante como este, amarás ao próximo como a ti mesmo. Mas na medida que convivia e trabalhava com aqueles povos primitivos, imperfeitos, carregados ainda de emoções, desconectados do amor do Pai, ele percebia o quanto esta recomendação estava longe de alcançar eco naquelas almas. Tão acostumados estavam com a revolta, com o desamor, pois eram as classes oprimidas os que o mais seguiam e a quem Jesus se dedicou. E muitas vezes era procurado por pessoas ilustres que queriam conviver com ele, também usufruir da sua presença. E o questionavam, por que só vivia entre os miseráveis, os doentes, os marginais, as prostitutas? E ele respondia pacientemente, amorosamente: são os doentes que precisam de médico. E ele foi o médico das almas. Curou-lhes os corpos enfermos, educou-lhes os pensamentos, tentou aproximar os seus corações das verdades que trazia. Essa aqui. E nós? Havia ainda um distanciamento muito grande da consciência moral que Jesus pudesse. Então ele recitava parábolas, porque dizendo claramente as coisas, ele dizia àqueles que estavam preparados, aqueles que já o conheciam e aos quais ele chamou para seus apóstolos, porque já eram almas mais preparadas e podiam conhecer as verdades, podiam ser treinadas nos mistérios da fé que carregava. Mas a humanidade sofredora, todos aqueles que estavam nas situações de penura, nas classes oprimidas,
e o seguiam. Desesperados e aflitos, ele falava por parábolas. Ele os instruía de uma forma sutil, usando figuras simples de linguagem. Falava do reino dos céus, que é semelhante a um homem que saiu a semear. E estando semeando, jogou as sementes e elas se espalharam com o vento. Algumas sementes foram carregadas para sob os pedregulhos, e veio o sol quente e as queimou. Outras sementes caíram nas estradas, pelos caminhos, e os pássaros as comeram. Outras ainda caíram sobre os espinheiros, sobre as sarças, e o mato e a vegetação as sufocou. E mesmo que brotassem, não sobreviveram. Mas parte desta semente nasceu em terra boa. A terra era fértil. E elas brotaram e produziram e alimentaram muitas criaturas, pois produziram 100 grãos por um. Analisando o teor, a grandeza dos ensinos contidos nas parábolas, só muito tempo depois, e ainda hoje quando lemos algumas delas, ficamos ansiosos por tentar decifrar o ensino que elas contêm. Como naquela da candeia, né? Quem acende uma candeia deve colocá-la no veleiro, acima, num lugar onde todos possam ver a sua luz. Não se acende uma candeia para colocá-la embaixo do velador, porque então essa luz não trará claridade, não iluminará a ninguém. E a forma que Jesus usava para pregar certos ensinamentos era como se ele estivesse colocando a candeia embaixo do velador. E foi questionado pelos seus apóstolos. Como assim? Se falais por parábolas, o ensino não é claro. É porque são homens ainda despreparados, são surdos. Mesmo ouvindo, não compreendem, não entendem. Mesmo vendo, não acreditam. Ainda são crianças. E para as crianças a gente conta histórias, né? Inventa fábulas, para que elas absorvam gradativamente o ensinamento. E assim ele fazia com as multidões. E aos apóstolos, não. A esses, ele os instruía, os preparava, porque era necessário que eles assumissem o comando da sua missão, já que o tempo que Jesus dispunha entre os homens era muito curto. 30 anos ele tinha quando começou o seu apostolado. 33 quando foi levado à cruz, foi condenado
e morto. Porque ao mesmo tempo que ele trazia o amor em toda a sua grandeza, em toda a sua pureza, e preparava os corações da humanidade para o reino dos céus, que é um reino todo de amor, de bondade, de luz e de paz. Ele enfrentava as perseguições. Desde antes do seu nascimento, quando os reis magos quiseram anunciar ao governador da Palestina, ao rei, que havia nascido um novo rei. Os reis magos, inocentemente, lhe contaram a boa nova. E o que fez? O que fez o rei? Mandou que fossem mortos todos os pequeninos, de 0 a 2 anos, tentando assim alcançar aquele novo rei, pois temia que ele lhe usurpasse o trono futuramente. Era cruel e sanguinário. Já tinha matado a esposa, os próprios filhos, temendo que lhe tomassem o trono. Mas Jesus sobreviveu. Seus pais, José e Maria, abnegados, servidores do amor, conscientes de que aquele filho que lhes tinha vindo tinha uma grande missão a desempenhar e era preciso de todas as maneiras protegê-lo. José ouvia a voz dos anjos que o orientavam e que o aconselharam a fugir para o Egito. E assim Jesus cresceu, até que fizesse 12 anos. Então se teve notícia dele novamente. Pois que uma certa ocasião, os pais indo numa festa no templo, distraíram-se, José e Maria, como muitos de nós hoje em dia ainda fizemos, né? E o menino, já no início da adolescência, afastou-se. E quando retornavam, Maria, distraidamente entre as mulheres, José com os homens, em separado. Quando se encontraram perto do lar, nenhum estava com o menino. Onde está teu filho, Maria? Está com você, José, pois já é um homenzinho. Não, Maria, ainda é uma criança, deveria estar contigo. E é naquela fase que a gente faz isso, né? A mãe diz assim, não, meu filho, não vai. Você ainda é uma criança. E o pai, não, deixa ele, né? Já está ficando homem. É preciso, né? Ir se acostumando. E Jesus foi encontrado. Eles retornaram e Jesus foi encontrado entre os doutores do templo, pregando, conversando, instruindo, já atuando como mestre, como educador, ensinando as leis de Deus, as leis de amor, de sabedoria e de justiça do Pai Criador. E José o questionou. Mas meu filho, por que te afastaste de nós? Eu estava a serviço do meu Pai que está nos céus. E nós, como pais e mães, muitas vezes recebemos no convívio dos nossos lares almas, irmãs,
almas amigas, almas, quiçá, preparadas para uma grande missão, para tornarem-se o fermento, o sal da terra. E nós temos um instinto de super protegê-los, de segurá-los. Isto não é um mal, pois que há tantas crianças abandonadas, sem direção, sem orientação. Mas a superproteção, dizem os amigos espirituais, responsáveis pela evangelização das gerações futuras. A superproteção, às vezes, é mais danosa que o abandono. Qual a medida certa do desvelo e do amor paternal, maternal? Aos bebezinhos, aos pequeninos, alimentá-los, cuidá-los, vesti-los, vaciná-los, atender a todas as necessidades físicas e materiais. Aos maiorzinhos, cuidar das suas almas. Tentar descobrir, desvendar, conhecer, como Jesus fazia com o seu povo eleito, os mistérios daquela alma. Por que veio? Por que está ao nosso lado? Quais os nossos deveres maiores em relação a ela? E nós fazemos o quê? Os entulhamos de coisas, presentes, brinquedos, mimos, atendendo-lhe às necessidades e também os caprichos. E muitas coisas que são supérfluas, que poderiam ser dispensadas, pois que lhes absorvem um tempo que seria do conhecimento das leis divinas. A transformação da humanidade se dará com a chegada de espíritos mais bem preparados. A evolução moral, o progresso das criaturas, está muito atrasado em relação ao progresso científico, às tecnologias, às comunicações. E em moralidade, muito pouco evoluímos. Porque estamos demais distraídos com as coisas materiais. E estamos distraindo demais as nossas crianças. E lhes negando a caridade maior. Colocar nos seus corações o amor a Deus. O amor e a caridade pelos menos favorecidos. Conduzi-los à evangelização. Chamá-los para o diálogo fraterno. Toda vez que percebemos que a sua conduta não é uma conduta cristã, não está dentro das leis de amor, pois que sofrerão consequências. O que é Jesus para nós? Esse espírito mais puro que veio entre nós, mas que não foi crucificado
para nos limpar dos nossos pecados. Nossos pecados são nossos. É de nossa responsabilidade e competência nos arrepender, nos redimir, nos preparar para abrir mão das influências más, negativas, das tentações e transformar-nos, buscando adquirir qualidades morais, as ditas virtudes. E não podemos, porque Jesus disse: sede perfeitos. Mas é impossível, num passe de mágica, buscarmos e encontrarmos esta perfeição. A perfeição se faz relativa no nosso planeta de provas e expiações. A perfeição, tal qual a felicidade, é relativa. A felicidade é a posse do necessário. É a consciência tranquila do bom proceder, do cumprimento de todos os deveres, seja com Deus, seja com a família, seja com o nosso trabalho. Uma consciência tranquila pelo bom cumprimento dos deveres, ela está harmonizada, pacificada. Mesmo que ainda não detenha grandes virtudes, porque as virtudes nós vamos conquistando gradativamente, uma após outra. Então, se queremos ingressar no reino dos céus, aí os apóstolos, me ajuda com o horário. Os apóstolos perguntaram a Jesus: mas o reino do céu, Senhor, nós vamos conhecer após a nossa morte? Ou podemos ainda conhecer enquanto vivemos na terra? E aí ele falou do reino dos céus, que agora não sei onde é que eu marquei, porque eu marquei tanta coisa. Mas é assim, eu lembro. O reino dos céus está preparado desde o princípio dos tempos. Não é fácil ingressar, porque é preciso se dispor a praticar a caridade, auxiliar os irmãos carentes. É preciso a caridade, que é benevolência, que é misericórdia, que é perdão das ofensas. Uma alma pacificada é leve e pode ingressar nas regiões etéreas do espaço infinito. Agora, uma alma sobrecarregada de emoções negativas, uma alma sobrecarregada de culpas, remorsos, mágoas e ressentimentos, se mantém aterrada ao planeta. Quando nós desencarnamos, é certo que vamos ser enterrados. Mas nos parece às vezes que é nosso corpo só que ficará enterrado. Mas enquanto não nos melhorarmos, não aceitarmos a orientação de Jesus, não assumirmos em nós o compromisso de amar indistintamente os nossos irmãos em humanidade e fazer a eles todo o bem que nós pudermos, cuidarmos dos interesses materiais tão somente envolvidos só com as coisas do corpo físico,
não encontraremos a felicidade. E todas as criaturas aspiram à felicidade. Mas ela se apresenta para cada um de uma maneira diferente. Porque para o enfermo, a felicidade é a cura. Para o faminto é o pão. Para o sedento é a água refrescante. Para o necessitado é o socorro que o livre da preocupação. Para o solitário é a companhia, sendo algo especial para cada um. E a felicidade, portanto, não é a falta do sofrimento, porque há pessoas que não estão enfermas, nem sedentas, nem necessitadas, e se encontram deprimidas, mal-humoradas, revoltadas, queixosas da vida. E é preciso desenvolver nas nossas almas o desejo do bem, a capacidade de nos transportar para regiões mais etéreas, realizando em nós o alto amor, o alto perdão, desenvolvendo o prazer de servir, a alegria de viver em qualquer circunstância. Independe, então, do que se tem, porque ela está no estado de paz interior. Assim é o reino dos céus, que já tem início no coração das criaturas, quando elas optam pelos valores do bem, da justiça, do trabalho, do amor, da solidariedade, e a mudança de atitude na vida, em relação à harmonia entre todas as coisas e seres, acalma interiormente o indivíduo, que passa a aspirar outros ares. Aquele que assim procede, vivencia desde então o reino de Deus no seu coração, prolongando-o para além da morte física, quando o espírito, livre das injunções penosas, muitas vezes até do corpo, se alça na direção do Pai. Então Jesus esclareceu como é esse plano espiritual. Não é possível afastar-se da terra preso aos interesses materiais. Precisamos treinar o desprendimento dos bens terrenos, até das pessoas, da família, dos amores. Somos apegados, somos possessivos em relação a tudo o que nós compreendemos como bens. E são bens os nossos entes amados. Por isso tantos sofrem quando algum parte antes do combinado, como dizia o Boldrin. Antes do combinado, vai o jovem na frente. Então, vamos nos preparar, meus irmãos, para que brilhe a nossa luz, como Jesus pediu. E iluminados, alcancemos gradativamente a conquista das virtudes, conseguindo ser perfeitos, relativamente. E uma sugestão para o Natal. Se sentirmos nos nossos exames, como ensinava o Santo Agostinho durante a noite, entrar no quarto e rever o dia, se detectarmos. Eu acredito que os irmãos aqui presentes, que estudam a doutrina, que estão fazendo bem, que estão trabalhando no bem, não têm tantas imperfeições. Mas se nós procurarmos bem, de repente a gente encontra. Então vamos anotar e vamos tentar, para o próximo ano, nos desfazer dela, dessa imperfeição. E colocar no lugar uma virtude. E assim, gradativamente, fazer alguma coisa pelo próximo para que brilhe a nossa luz. É uma tarefa do Natal. Tem que ser uma ação de amor.
Ou tem que ser um presente doado a Jesus? Vamos doar um presente ao aniversariante deste Natal? Qual o presente que ele espera de nós? Vamos descobrir. Obrigada. Acho que eu passei um pouquinho da hora, porque sabe como é que é. Tudo bem, Ana Maria. Muito obrigado pela tua presença. Eu gostaria, em nome de todos os presentes e os nossos irmãos que estão nos acompanhando ao vivo no Facebook e que vão nos acompanhar depois, então, te agradecer a presença, o teu estudo, a preparação, o carinho que tu tiveste para trazer a palavra, para falar de Jesus, né? Para trazer esse exemplo, e como é consolador a gente saber que está aqui trabalhando, aprendendo, se desenvolvendo sobre a proteção de Jesus, né? Sempre. Então, muito obrigado por essa consolação que tu nos trouxeste essa noite. Então, em nome de todos, novamente te agradeço. E que pedimos também que tu leve um abraço fraterno para os nossos irmãos lá do Centro Espírita Bezerra de Menezes e que volte sempre. Obrigada. A casa do Consolador também é sua, de todos nós. Essa é a certeza que nós precisamos ter, meus irmãos, que Jesus está conosco, muito antes da formação do nosso planeta, e continua nos amparando em seus braços, com toda a sua legião de anjos e de trabalhadores luminares. Sempre. Então, antes da gente encerrar o estudo de hoje, eu gostaria de dar um aviso aos irmãos que na próxima quarta-feira, no dia 21 de dezembro, nós teremos a nossa palestra doutrinária. Ela vai ser especial, vai ser uma palestra litero-musical, que vai ser o tema Quem dizem ser o Filho do Homem, do nosso querido irmão Antônio Ricardo, e com o grupo de arte espírita Aprendizes do Amor. Então, estão todos convidados para quarta-feira que vem, dia 21 de dezembro, para prestigiar essas luzes divinas que Jesus derrama sobre nós, e quarta-feira vamos devolver um pouco para eles, um pouco de arte para o querido aniversariante, né? O nosso governador, o nosso irmão mais velho. Então, para encerrarmos o trabalho de hoje, eu gostaria de convidar a nossa querida irmã Maria Antônia para fazer a prece final. Convido, então, a todos os irmãos aqui presentes e que nos acompanham pela internet, para que elevemos o nosso pensamento ao Pai Maior e mentalizemos o Mestre amado Jesus, o médico das nossas almas, nosso psicoterapeuta espiritual, que nos conhece e nos compreende, e sabe das nossas necessidades, para que estenda suas mãos amorosas sobre cada um de nós, e nos ajude em nossas dúvidas, em nossos dilemas, em nossos conflitos. E também agradecemos pela oportunidade bendita de aqui estarmos reunidos nesta comunidade fraternal, onde tantas almas se congregam e se unem e treinam a fraternidade que deve nos conduzir ao mundo de regeneração que logo se dará, mas que é preciso que estejamos aptos a desejar, a trabalhar com boa vontade e estabelecer as bases da fraternidade, da solidariedade, da igualdade entre todos os povos da terra. Ajudai-nos, Senhor Jesus, nesta tarefa, assim como auxiliaste
aqueles teus primeiros seguidores. Mostra-nos o caminho e ajuda-nos a nos melhorar cada dia um pouquinho mais. Obrigado por esta oportunidade e permita, Senhor, que possamos levar para os nossos lares as energias positivas e abençoadas e as vibrações de amor de todos os nossos irmãos do plano espiritual. Que assim seja.